Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, o nosso espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo hoje, aqui em nossos estúdios, o vereador Márcio Teixeira, do PL, gentilmente aceitou o nosso convite para mais este bate-papo. Vereador, seja bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Tá? É muito importante essa comunicação, né, com a população bauruense, a prestação de conta e mostrar o serviço do vereador de Bauru. Vereador, a gente começa falando, repercutindo alguns assuntos das últimas sessões ordinárias, né, dos pronunciamentos na tribuna e também de alguns episódios que nós tivemos registrados aqui na cidade. Na última semana nós tivemos uma operação do GAECO nas unidades básicas, 3 unidades básicas de saúde aqui de Bauru, que são administradas por uma organização social, não é de Bauru, é da cidade de Catanduva, mas que estaria envolvida com desvio de recursos públicos na área, portanto, da saúde. O senhor trouxe, né, repercutiu esse assunto na tribuna, na sessão ordinária dessa semana e demonstrou preocupação, né, falou sobre a necessidade de se acender um alerta sobre os interesses por trás dessas entidades, dessas OSs que fazem gestão da saúde pública. Sem dúvida, é uma preocupação muito grande e, como eu disse na sessão de segunda-feira, a gente vai começar uma cobrança, um olhar especial, não só desse vereador, mas dessa casa, né? Me estranha muito, não só essas OSs, né? Muitas licitações que vêm acontecendo, essas empresas de fora, né? Que elas vêm aqui, ganham licitação para prestar um mau serviço, e ainda ocorrer fatos como esse, demonstrado na imprensa falada, escrita, né? Uma OS sem fins lucrativos, de fora da nossa cidade, da nossa região. Eu não entendo. Então a gente tem que se debruçar sim, né? Não só, como eu falei, tivemos o problema de uma terceirizada que veio fazer canaleta na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ela terminou o serviço, como diz até na gíria popular, em meia boca, com um monte de problema, não volta a dar garantia. Temos a empresa que a Endurbe loca caminhão, vários caminhões. Essa empresa está dando problema para um monte de fornecedor aqui de Bauru. E outras dezenas, né? Então a gente tem que se atentar muito essas formas de chamamento público, de licitações de terceiros. Temos coisas boas? Lógico que temos, né? Cadê isso que eu sempre prego, viu, Diane? Uma renovação em Bauru, né? Teve essas 3 secretarias, que eu não concordo com 2 aí, não vamos chegar a esse ponto, mas uma secretaria de licitação em compras, né? Moderna, digital, com uma banca, né? Todo mundo cadastrado, sendo monitorado. Isso mudaria muito. E uma secretaria nesse porte, comprando para todas as secretarias, aliviaria o trabalho dos secretários, certo? A gente compraria em quantidade, ficaria muito melhor. E também essa secretaria, para cuidar dessas empresas de terceiro, que temos sim também, não vamos negar, temos coisas boas do terceiro setor aqui, como a Sorri. A Sorri é uma contratada nossa, que faz um serviço da saúde da família maravilhoso, mas é da nossa cidade, a gente conhece, está aqui. Então a gente tem que ter um olhar especial, porque é o que eu falo, né? A gente cuidando bem, isso é quem ganha a população. O senhor comentou, né, sobre a necessidade, a importância, caso fosse criada uma secretaria de compras e licitações, favoreceria inclusive a questão da transparência pública, né? Sem dúvida. Imagina uma grande secretaria, né? Um espaço gigante, todo monitorado, eletrônico, né? Hoje a gente tem as bancas eletrônicas, a famosa BEC, né? Que aí as empresas vão se cadastrando, deixam toda a sua documentação. E outra coisa, ágil, né? Coisa que hoje, a maioria de nossas licitações demoram meses. Tem licitação que demora 1 ano para ser feita. Então, eu acho que Bauru tem que despertar. E quando a gente fala nisso, você está criando, pensando em outra secretaria. Eu estou dando uma ideia, uma sugestão. É um caso de sucesso em um monte de cidades, como em Curitiba, Maringá. Certo? A gente gosta de pontuar. E uma secretaria
nesse nível de... Ela vai o quê? Ela vai economizar para a gente. Porque ela vai concentralizar a compra, vai comprar melhor em quantidade. Então é o que a gente pensa e a gente foi eleito, né, para falar, né? O senhor até, ainda nesse assunto, né, solicitou um levantamento a respeito do orçamento e das despesas das organizações sociais entre os anos de 2023 e 2024 aqui em Bauru, pediu cautela, né, quanto à questão das terceirizações, inclusive destacando o debate em torno do Departamento de Água e Esgoto. Ah, sem dúvida. Falando nos números, eu estou pedindo por artigo 18, né? É uma comunicação obrigatória entre a Câmara e o Executivo. Então, estou solicitando todos os dados, eu vou dar uma acompanhada sim. É importante. E entrando na pauta, que eu fui favorável do financiamento dos 40 milhões, porque eu entendo sim, né? O DAI está aí desde 1962. O DAI, eu até citei aqui numa sessão aqui, nos últimos 9 anos, o problema do DAI é gestão. Ele teve 9 presidentes, é incrível isso. Mas o DAI sempre construiu seu poço, sempre cuidou das suas adutoras. Então, o financiamento, eu sou favorável. Temos um problema hídrico gigantesco. E sim, onde nós temos água? Ou buscamos água do Rio Tietê, longe, caro, possível de fazer, ou a gente busca água do aquífero Guarani, que é onde temos água mesmo. E realmente pelo sistema SACRE, feito pela USP, por um monte de professores, doutores, o doutor Irata, acompanhei, faço até parte de algumas coisas, porque todo mundo conhece a minha parte aí de plantio dentro do Rio Batalha. Onde tem água é o aquífero Guarani. Então, poços acima de 600 metros, são poços caros as construções, a perfuração, perdão. Então, eu acredito que a necessidade, precisamos resolver, né? Mais de 30% dos habitantes nossos da Zona Norte, lá da Industrial, Vila Junta, Paraíso, eles vivem sem água, é um pecado, a gente não pode. E a gente também não pode ter o medo também de tem hora da gente fazer um financiamento, né? O DAI tem capacidade financeira, a prefeitura tem capacidade financeira. Vai ser em torno de uma parcela de 500 mil? Ah, é muito? Não, não é nada para Bauru, é 0,03 do orçamento. Então eu acredito, só que agora já muda-se, né? O executivo está dando um olhar junto tendo uma pressão até do governo estadual, da terceirização do sistema de água e esgoto, né? Então a gente tem que voltar a debater esse assunto e é o que a casa está fazendo, né? Vereador, mudando de assunto agora, falando sobre transporte público, o senhor trouxe uma situação na cidade de Agudos, vizinha a Bauru, né, que fez a aquisição de uma nova frota, novos ônibus do transporte urbano, inclusive ônibus modernos, com ar-condicionado, fez uma cobrança aqui com relação ao nosso sistema de transporte público de Bauru. Sem dúvida, né? O primeiro passo aí, que tem hora que é tão rápido, a gente não consegue explicar, né? Hoje, Bauru, 400 mil pessoas, nós temos um total de, se eu não me engano, 340 mil veículos. Entre moto, carro, ônibus, caminhões. Quase que um por habitante. Praticamente um por habitante, porque quando vem a demanda, Bauru é uma cidade de negócios, né? Sim. É uma cidade que todo mundo vem trabalhar aqui. Muitos estudantes, se duvidar, com placas de fora, com certeza, a gente tem um por um. Então, o trânsito caótico, né? E o transporte público em Bauru e até no Brasil, tirando os metrôs, né, nossos que são maravilhosos, a gente tem que começar a impulsionar. E você pega Bauru, a gente vai ter um chamamento, a renovação do contrato, vai acontecer isso acho que no final do ano, no começo do ano, do executivo, mas eu vi uma reportagem, a empresa que administra Bauru comprou mais 10 ônibus, nem renovou a frota, todos 2005, aí que eu me assusto, né? Tudo sem ar-condicionado.
Mas nem renovou, já está achando que vai ganhar, mas entre aspas, não é esse mérito, né? Eu acho que Bauru tem que começar a pensar assim, num transporte público de qualidade. Pô, a gente merece um ar-condicionado. O nosso valor do nosso ônibus é igual de todas as grandes cidades, grandes capitais, que tem ar-condicionado, que tem um Wi-Fi, um aplicativo mais fácil, né, Lina? Imagina, eu estou lá, eu fui de Uber no aniversário de Bauru lá em cima, e Bauru cresceu tanto, tem hora que a gente não sabe, andei muito de ônibus. Mas já pensou, você pega um aplicativo fácil, uma coisa fácil, você está lá em cima. Quero ir para tal rua, ele já te demonstra onde tem. A gente precisa de modernidade e conforto, ônibus maiores, né? Para a gente melhorar a qualidade do transporte público. E certeza que a população merece. E um preço justo a gente já paga, né? A gente já paga um preço justo aqui em Bauru. Então a gente também está debruçando, a gente tem que trazer para casa esse debate. E a população, né, Lídia, que eu sempre cobro, né? A população tem que cobrar mais, os agentes públicos, tem que vir participar mais da casa, dos conselhos, né? Então eu sinto essa falta. Vereador, sobre as últimas queimadas registradas em Bauru, nós tivemos vários episódios, algumas delas inclusive consideradas criminosas, né, por conta da especulação imobiliária, outras acidentais, mas enfim, há uma grande discussão na cidade. A prefeita Suelen Rosim, inclusive, esteve na Câmara Municipal na cerimônia de comemoração do aniversário da cidade, durante o intervalo da sessão, anunciou que vai providenciar a formação de uma brigada municipal para tentar conter, minimizar esse problema das queimadas. O senhor também gravou conosco, conversou, usou a tribuna, falou da gravidade da situação, né, por conta do fato de que muitas delas, né, assim, evidenciam que há origem criminosa. Como que o senhor vê essa declaração da prefeita, a movimentação aí do executivo em torno desse problema? Só vou dar um aviso para essas pessoas, invasores, pessoas que tacam fogo e derrubam árvore. Esse vereador aqui está de olho, eu recebo muita informação, Lidiane. 4 anos plantando no Rio Batalha, todo mundo admira o nosso trabalho, e eu tenho agora informações. Então, aonde começar a tacar fogo, derrubar árvore e cortar árvore, eu sou comunicado pela população, pelos até um ambientalista de Bauru. Isso é muito importante. Eu estou fazendo uma movimentação muito grande em todos os setores. Estou cobrando de CETESB, a Promotoria do Meio Ambiente, a PGE, todos envolvidos. Eu estou fazendo uma grande movimentação nessa área. Mas questão que você falou da prefeitura, de criar uma brigada, igual a denúncia que eu fui atrás da CETESB, não fui atendido pela CETESB. Estavam tacando fogo na árvore, num canto praticamente 2 hectares. A CETESB pediu para mim passar o e-mail. Mas o fogo e o desmatamento acontecendo. Isso não existe. Não existe tempo. Nós temos que ter ação nessa cidade, o que não acontece. Então eu vou cobrar muito, estou atuando muito, estou fazendo, junto com o Ministério Público Estadual e o Procurador Estadual, uma denúncia crime. Eu vou apurar e vou cobrar isso diariamente, semanalmente, até o final, o último dia do meu mandato. Faz parte da minha pauta e não tem como cobrar. Agora, Bauru tem que mudar muito, né? A gente precisa realmente de alguns pontos, principalmente, Lidiane, ali perto do horto, né? Nós temos uma pérola em Bauru, né? Nós temos um horto, nós temos um botânico, um zoológico, que é tão importante para o meio ambiente, mas tão importante para os cidadãos, né? Uma área de lazer, uma área de saúde pública. Então a gente precisa, naquela parte que está todo o nosso cerrado preservado, nosso grande horto florestal, né? Como eu citei o botânico, a gente tem que ter uma base operacional lá com caminhões-pipas, né? Eu até tive na Polícia Federal, marquei uma reunião com a delegada da Receita Federal
para possíveis doações de caminhões, tanques, que acontece muito de caminhão ser preso com droga, né? Então eu estou tentando fazer essa movimentação, né? E a luta não vai parar. E essa brigada municipal, caso de fato seja criada, estaria vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. E há um grande debate em torno da necessidade de integração maior entre os organismos, né, que envolvem a preservação ambiental e a fiscalização, né, vereador? Então, entre Defesa Civil, CETESB, como o senhor comentou, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, sistema integrado entre todos esses órgãos, com a possibilidade de denúncias mais rápidas, no momento em que a ocorrência, né, está sendo registrada. Não, sem dúvida. A gente não pode esperar, né? Se todo mundo, a gente não se unir, todos os órgãos. Hoje, o que eu cito em muitas palestras minhas e falas minhas, o meio ambiente virou canhão para a gente, né? E a gente não pode aceitar essas queimadas criminosas na nossa cidade. Essas queimadas criminosas têm RG e CPF. A gente tem que punir. É o que eu falo. Bauru não precisa, né? Mas a gente tem que fazer outro bate-papo um dia para falar do plano diretor, né? Bauru tem mais de 70 mil lotes urbanizados vazios dentro da cidade. A gente tem que crescer, sim, o perímetro urbano para a gente oferecer áreas de distrito, áreas para empresas. Agora, dentro da nossa cidade, tem espaço, muitos espaços. Sendo que a natalidade, hoje, é 1,6. Caiu muito, quase ninguém está tendo filho. Vai mudar muito daqui 15, 20 anos. Mas a cobrança nossa vai ser cada vez mais. Inclusive aqui na casa a gente está tendo uma proposta para abrir uma comissão separada, né, do meio ambiente, né? Eu vejo uma necessidade, como você citou, né? O meio ambiente hoje é caso de saúde pública. Então ele tem que ser levado, acho que é um dos 3 pilares, né? Educação, né? Segurança e o meio ambiente. É muito importante para a nossa cidade. E tem muita coisa e muito serviço para fazer. Vereador Márcio Teixeira, do PL, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, o nosso espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense, comentando sobre os assuntos mais quentes aí da cidade. Vereador, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a todos, a toda a população bauruense. Cobrem mais, participem mais. E o que eu sempre falo, Bauru é maior que todos. Obrigada, vereador, mais uma vez. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.